Esther é uma mulher que vive uma história extraordinária. Mas ela só vive essa história por causa de algo. Sabe qual é? A obediência. Um coração grato, gracioso, uma mulher que alcança graça por onde ela passa. Só que quando olhamos para a história de Esther, ela não tem um contexto muito fácil. Esther, conhecida por Hadassah, porque ela era judia, e Esther é um nome persa. Esther, ela vivia em terra estranha, dentro da Babilônia, com seu parente. Era uma moça que foi criada por ele, órfã de pai e de mãe. Então imagina a vida de Esther. Talvez olhasse para si mesma e falava: o que será de mim nessa terra, né? Vivendo em terra estranha, criada pelo meu parente, não tenho pai, não tenho mãe, não tenho carinho, não conheço esse abraço. Mas ela não imaginava que Deus já tinha marcado o encontro. Um dia, o rei manda buscar todas as virgens de dentro ali do reino dele. Esther está no meio. Esther entra para aquele palácio. Ela não entra porque ela se alistou, mas ela foi convocada. Mas em nenhum momento a Bíblia me diz que Esther, ela guerreou contra aquilo. A Bíblia diz que por onde Esther passava, ela alcançava graça aos olhos de quem a encontrava. A Bíblia me diz que depois de 1 ano de preparação, e eu não vejo a preparação de Esther somente física, tá? Pele, corpo não, eu creio que de alma também. Porque todos os dias dentro daquele palácio, sendo preparada para o grande dia que ela encontraria com o rei, como todas as outras virgens, ela também estava sendo preparada do lado de dentro, a sua alma. Às vezes você se sente tão sozinha, às vezes você sente um momento estranho, um momento calado, um momento que parece que ninguém está perto de você. Mas escute uma coisa, nos momentos de silêncio é a hora que o Senhor fala com você, porque precisa se calar as vozes do lado de fora para você ouvir a voz do lado de dentro, que é do Espírito Santo te conduzindo. Esther estava passando por esse momento. Aí Esther, ela entra para dentro daquele reino, ela acha graça aos olhos do rei também, ele escolhe ela. Só que o escolher do rei não era apenas do próprio rei, mas eu creio que era propósito de Deus. Talvez você fique aí, não quero fazer, não quero ir, mas você vê que é um propósito, você vê que é algo de Deus para você, mas você reluta contra. Preste atenção, não há nenhum chamado de Deus que não exista um propósito por trás dele. E o de Esther era muito grandioso, ia muito além de quem era Esther ou da mudança de vida da Esther, do contexto da Esther. Havia um amor de Deus ao seu povo. Quando você reluta contra algo que Deus chamou você para fazer, você está relutando contra um grande propósito e plano do Senhor. O Senhor, ele prepara Esther dentro daquele ambiente. E quando há uma ameaça de extermínio ao seu povo, o Senhor tem Esther lá dentro como uma arma, como uma estratégia. E você tendo medo de fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Presta atenção, Deus trata você do lado de dentro para depois usar você do lado de fora. Aí você reluta contra essa cura interna que Ele quer te dar, porque tem medo do que você vai exercer do lado de fora. Escute uma coisa, quando Ele cuida de você, quando Ele te prepara, quando você tem um coração moldável ao Senhor, menina, preste atenção, do lado de fora o Senhor vai te usar como instrumento de cura, instrumento de libertação, instrumento de salvação nessa terra. Então não se deixe levar pelo medo, mas muito pelo contrário. Seja usada por Deus. Assim como Paulo disse a Timóteo, eu digo para ti, não foi te dado espírito de temor, mas de ousadia. Não é um espírito de medo, de covardia, não. É espírito de ousadia, de coragem, de força. Que espírito é esse? É o Espírito Santo que habita dentro de você. É o Espírito que te fortalece nesse dia.
É o Espírito de Deus que renova as suas forças e diz para você: ei, filho meu, levanta, se coloca de pé. Tenho algo grande para fazer, é na sua vida primeiro, mas depois eu vou usar você para uma obra muito grandiosa do lado de fora. Então não se amedronte por causa das circunstâncias que você vive ou por causa do passado que você viveu. Há um palácio para você entrar. Há uma história para você contar no futuro. Sabe que história é essa? É o testemunho que você vai dar para que o nome do Senhor seja glorificado. Há uma exaltação de Deus para aquele que tem um coração moldável e obediente para o Senhor. Fica com esta palavra. O Senhor tem uma nova história para você. Em nome de Jesus.